Vamos trazer aqui já chegou o Daniel Cara aqui. Daniel Ocara. Olá, pessoal, Essa tudo bem? piadinha de quinta série que ele já ouviu umas 200 milhões de vezes. Não, tamo junto. E aí, Não, mas como é vocês legal. estão? O Lula queria ser o cara, mas o cara mesmo é o Daniel. Não, pelo amor de Deus, Lula é o Lula. E aí, tudo bem, Dri, Renato, Sinara, toda a Tudo comunidade bem, da você? Fórum? Tudo bom, Prazer estar aqui Daniel? com vocês. Tudo bem, tudo bem. Muito revi o seu curso lá de Paulo Freire, muito bom, viu, Daniel? Tá muito bom mesmo. Legal. O Pô, curso. me procuraram algumas pessoas até para pedir artigo, etc., por conta do curso. Estão de parabéns. Muita gente está Muito assistindo. legal. Cursos Muito da bom. OM Play. Aliás, hoje também estava assistindo o curso do Trumpismo. Fiquei surpreso. Muito bom o nosso professor, no Adri, o Vitor, né? Vitor Marques. Ele faz um histórico para falar do Trump, ele vai lá no Partido Democrata, desde o Abraham Lincoln. Ele vai contar a história do Partido Republicano, perdão, desde o Abraham Lincoln, dos influências que o Abraham Lincoln sofreu do Marx. Olha só, eu não tinha essas informações. Porque o Abraham Lincoln lia Marx, porque o Marx escrevia num jornal republicano da época, que era o New York Daily. E o Abraham Lincoln lia, e aí ele vai pegando esse histórico, vai trazendo, pega a campanha do Pat Buchanan, eu não lembrava disso, eu lembro do Pat Buchanan, na campanha do Partido Republicano, que já era, usava a América para os americanos de novo, né? E vai destrinchando esse novelo até para falar de como isso foi sendo construído aos poucos, para chegar no Trump, né? Como essa visão de extrema direita foi sendo consolidada, e ela já, quer dizer, ela não nasceu do nada, e como o Partido Republicano tinha sido muito diferente lá atrás, era um partido abolicionista, era um partido ligado ao desenvolvimento do Norte, era um partido, enfim, que foi se mudando ao longo do tempo. Então, você pode ter todos esses cursos, né, como o do Gabriel, do Daniel, do Paulo Freire, esse do Trump, e o do Marx e Lenin, e Gramsci pelo Emir Sader, e tantos outros, na plataforma MPlay, cujo link a Adri está colocando, né, aí na tela, para vocês assistirem, porque vale muito a pena, assim, olha, pelo valor que a gente está cobrando, e o que está sendo entregue ali, você não vai se arrepender. É isso aí. Tem aqui a Veranice. Daniel, você explica muito bem, adorei suas aulas na OM Play. Obrigado, tamo junto. Legal. A gente estava falando dessa história da Papuda, e porque, né, tá gerando aí muita polêmica essa ida, né, possível. Estavam dizendo até a data, que é dia 14, sexta-feira, que seria aí já o pedido de prisão, e que o Bolsonaro ficaria aí uma semana lá e depois seria concedida o retorno para casa. E aí agora tem até uma informação de que, não, por conta da COP, poderia ser adiado essa ordem de prisão. Eu ouvi algumas fontes falaram isso, porque, né, um momento aí que está gente do mundo inteiro reunida em Belém, e que não, mais assim, também duvido. Mas, enfim, aí o que você acha, Daniel? A pergunta aí vai para Papuda, qual que é a sua avaliação? Olha, eu acho difícil o Bolsonaro permanecer na Papuda, sinceramente. Existe um certo... Bom, enfim, é imprevisível, né? Não depende... São decisões, muitas vezes, que passam por pouquíssimas pessoas, de fato, influenciando a decisão, e a corte é uma corte, obviamente, né, pequena. O Alexandre de Moraes tem um poder muito grande nesse processo, então depende muito de como as coisas se constroem. Mas quando o Zé Dirceu dá aquela entrevista, que eu achei uma entrevista genial, inclusive, dizendo que ele acha que, por uma questão de saúde, o Bolsonaro não tem condição de ficar
preso num presídio, etc., eu considerei uma entrevista muito bem colocada, muito bem articulada pelo Zé Dirceu. Isso demonstrou uma certa compreensão dessa situação de deixá-lo em prisão domiciliar. Se você me perguntar o que eu gostaria, eu quero que justiça seja feita. E se a melhor maneira de fazer justiça ele está na Papuda, que ele fique na Papuda. Agora, tudo depende de uma série de variáveis. Eu acho difícil que, de fato, uma situação relacionada à COP signifique uma letargia no processo. O processo vai andar ao ritmo que ele tiver que andar, né? Não dá para ficar fazendo conjectura em relação a isso. O que eu quero é que justiça seja feita, ela está sendo feita no caso dessa tentativa de golpe, que começa no dia 1º de janeiro de 2019, na minha opinião. Aliás, começa antes. Começa na prisão do Lula, começa na Operação Lava Jato, começa na apropriação que foi feita das jornadas de junho de 2013, e a gente tem que ter clareza de que não vai parar por aqui, né? Ainda vão ter outros episódios, outras páginas que vão ser escritas, e essas páginas elas são, de fato, imprevisíveis, considerando o que é o mundo hoje. Por exemplo, muita gente está dando como certo, líquido e certo, que o Trump vai propor um realinhamento ao Brasil, um realinhamento ao Lula. Eu acabei de vir da Argentina, e a Argentina está numa situação terrível. Nunca vi, para ser sincero com vocês, Buenos Aires no espaço, que é o espaço central e turístico, tão bem cuidada. É um fato. Mas a que custo que isso está sendo feito na cidade de Buenos Aires, que é liderada por um macrista, né? Está sendo feito ao custo de abandono absoluto da periferia de Buenos Aires. A situação na Argentina é terrível. Um prato feito, um PF, cerca de 120, 130 reais. Então, uma situação calamitosa. Agora, o que mantém a Argentina? O dinheiro do Trump. Nada me diz que o Trump não vai tentar estimular uma candidatura de extrema-direita no Brasil. Não acho factível, nesse momento, uma tentativa de golpe, como algumas pessoas aventam, né, por parte dos Estados Unidos, mas uma tentativa de desestabilização, eu não acho impossível ainda de ser considerado. Então, a gente tem que ficar atento. O jogo está sendo jogado, e em relação à justiça brasileira, nesse caso específico da tentativa de golpe, é inegável a conduta correta do Supremo Tribunal Federal, e eu espero que siga assim. Para mim, o correto seria manter o Bolsonaro na Papuda. Não consigo opinar de fato se ele está doente ou não, qual é a gravidade da doença, mas se a decisão da justiça for prisão domiciliar, o fato é que ele vai estar preso da mesma maneira, vai estar fora do jogo eleitoral, e é isso que tem que acontecer. Depois de uma tentativa de golpe, não dá para manter solto uma pessoa que atentou contra a Constituição Federal. Então, acho que o caminho está sendo bem trilhado pelo Supremo. Quer dizer, então, que os preços na Argentina estão bem altos. Para comer, 120... 120, 130, um prato feito no centro da Argentina, ali no centro de Buenos Aires, né? Para você conseguir comer mais barato, você tem que procurar muito, e normalmente você não encontra, porque você fica até constrangido na Argentina. A maior parte dos garçons sobrevivem com a propina, que eles chamam que é a gorjeta, né? E se você não dá, você fica numa situação terrível. Então, a gente se aperta um pouco para poder dar melhor condição de vida para as pessoas, para os trabalhadores, né? Agora, é assustador o grau de apoio que o Milei tem, viu? Assim, é uma coisa inacreditável, inclusive em Buenos Aires. E eu, para dizer a verdade, só conversei com 2 pessoas, e eu falei com muita gente que, de fato, se opunham frontalmente ao Milei. Só 2 pessoas que eu encontrei num congresso, claro, estou dizendo das pessoas da vida cotidiana. No congresso que eu estava, era um congresso da Flaxo, né, que é a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, as críticas eram bastante elaboradas e eram bastante reiteradas. Mas a população em geral está satisfeita, porque acredita que a Argentina entrou num colapso tão grande que é preciso um maluco para tornar aquilo ainda mais ensandecido, para a partir daí se reestruturar o país.
E como ele controlou a inflação, a um custo muito alto, porque ele está controlando a inflação a custo do sangue e suor dos argentinos. A gente já viveu isso, não dessa maneira tão deslocada, tem que ser feita a justiça aqui, como está acontecendo agora na Argentina, na instituição do Plano Real. Não sei se vocês se recordam da URV. Eu era estudante de ensino fundamental para o ensino médio, e a URV era uma loucura, porque os brasileiros dividiam em 3 casas decimais, né? Você vê como a capacidade do povo brasileiro de... Mas sabe o que eu acho, cara, Daniel? Que esse plano do Milei é mais parecido com o plano Collor. Sim. Do que com o Plano Real. O Plano Real era um plano mais sofisticado, mais estruturado. Tinha essa transição, né? Contava com os reservas internacionais, tinha a dinâmica das possíveis privatizações que vieram a fazer caixa para o Estado poder bancar os superávites necessários, enfim. Já no plano Collor, ele vai lá e toma o dinheiro da poupança. Ele não fez isso. Não, porque ninguém no mundo fez isso, só o Collor, no Brasil. Só o Collor. Mas ele, ao mesmo tempo, ele toma dos trabalhadores. Exato. Ele tira todos os direitos sociais, ele tira os reajustes salariais. E o que me surpreende é isso, porque essa classe média portenha, ela sempre foi macrista, né? Macrista, antiperonista. Então, esse cara que come nos restaurantes de Buenos Aires, que está ali no dia a dia da vida, da dinâmica turística de Buenos Aires, ele é um cara mais à direita, conservador, sempre foi e antiperonista. Mas, mesmo assim, os resultados eleitorais foram relativamente favoráveis a ele, a despeito... A mídia não fez essa interpretação de forma correta, de ele ter perdido muitos votos, né, da eleição presidencial para essa. Né, na casa de 10%, 11% de votos ali foram perdidos. O que surpreendeu foi porque tinha tido eleição que reconduziu o Axel ao governo de Buenos Aires, onde ele tinha sofrido uma derrota. Mas o que os intérpretes com que eu dialogo na Argentina falam é que faltou ali uma figura para concorrer contra ele, entendeu? Não era o candidato, não era o Axel. Se fosse o Axel, talvez o jogo fosse diferente. Vamos, né? Porque muito provavelmente será ele o candidato do campo peronista. E ele ainda enfrenta resistências, inclusive, da Cristina Kirchner. Tem mais isso, né? Não tenho dúvida. O plano do Milei, ele é mais deslocado até do turbocapitalismo do Menem e está mais próximo, de fato, do plano Collor. Agora, o plano Collor foi uma experiência, Rovai, falar aqui do nosso mundo, ela é inédita na história da humanidade. O cara retirou... Tem aquela famosa conversa do Fidel Castro que ele ironiza, ele fala, bom, vocês falam que eu sou comunista, que eu sou maluco, radical e tudo mais, mas, poxa, o que o Collor fez é uma coisa que não se faz, né? Agora, o Collor fez tudo isso, sempre é isso, né? É o que você falou. Viu o documentário, Daniel? Eu vi. Muito bom, hein? É muito bom o documentário sobre o Caçador de Marajá, que está na Globoplay. Ele começa, eu falei, ai meu Deus, não botaram a edição do debate, mas botaram, e inclusive tem uma visão crítica, né, da edição do debate. E esse é um ponto, Sinara, que assim, falando sobre a historiografia oficial, aí já se vão muitos anos, e nas escolas não se aprende sobre o plano Collor na gravidade do que foi aquilo. Isso. Gente morrendo de ataque cardíaco, porque sofreu a vida toda para fazer um pé de meia e, de repente, não tem mais nada, né? Aquilo foi uma das covardias mais absurdas da história da humanidade. Gente em termos morrendo. Não, Abril Despedaçado, o filme do Walter... O Abril Despedaçado, viu o filme do Walter Salles, conta essas histórias. É bem interessante. Não sei se vocês viram. Vale o curso da Unplay, hein, Rovai? Sobre o plano Collor, eu acho. Vale sim. Vale mesmo.
todos os planos, né? Inclusive tem um documentário que eu participei que se chama 13 Moedas, 12 Moedas, que fala sobre as histórias dos planos econômicos no Brasil, né? Que aliás, daria um bom curso, porque, gente, é tão bizarro que a gente passou por todas essas moedas, é uma situação única no mundo, né? Que o documentário falava, porque não é comum acontecer isso, né? Toca 3 zeros, não sei o quê. Desde que eu nasci, por exemplo, eu até conto no documentário que meu avô, minha bisavó guardava meu avô dava dinheiro para ela e ela pegava e botava numa mala e enfiava debaixo da cama. Um dia, meu avô descobriu isso e estava lotado, era uma mala cheia de dinheiro que não valia nada. E eu passei a minha infância toda brincando com essas notas que não valiam nada, porque desde que ele começou a dar dinheiro para ela, as moedas já tinham virado umas 5 vezes. Não, e a Argentina uma hora vai ter que virar também, porque, por exemplo, você vai comprar qualquer coisa lá na Argentina de valor, são milhões de pesos, é um negócio assustador. Eles vão ter que fazer trocar, tirar o zero. Vão ter que fazer um plano monetário lá. Isso está precificado já. Agora, eu não sei se o Milei vai ter coragem de fazer antes da eleição, né? Agora, o Rovai, eu concordo com essa análise, falta um confrontador ao Milei. A Argentina ainda não formulou um confrontador ao Milei, né? Que é o problema que a direita tem aqui em relação ao Lula. Eles não têm mais quem possa encarar o Lula, né? Eles têm essa figura. Eles vão tentar construir. O Tarcísio, pelo visto, foi o sonho de uma noite de verão. Até esse momento, ele não se colocou nesse patamar, né, de poder encarar o Lula, que é um gigante, né? Mas na esquerda também, hein, Daniel? Porque, por exemplo, veja o que está acontecendo lá em Santa Catarina. Uma oportunidade de ouro. Eles estão se digladiando pelo Senado. E a quem é que a gente viu até agora se lançando candidato ao Senado? Tem o Décio e quem mais? Sabe? Eu acho que a esquerda também está perdendo algumas oportunidades, você não acha? Ah, sempre, né? Mas a gente tem que falar um pouco do lado de lá também, né, Sina? Então, mas eu não tenho dúvida que você tem razão. Está perdendo a oportunidade. Agora, olha, Santa Catarina, eu estive lá recentemente também. Ela é bem difícil, viu? Uma situação ali. É impressionante o que fizeram com o Estado, né? O Estado que já elegeu a Ideli Salvati, teve momentos, né, mais gloriosos, né? Mas, de fato, existe um fator interessante no caso de Santa Catarina, que é a forma como se consolidou a economia catarinense. A economia catarinense ela tem uma relevância grande em setores estratégicos para o Brasil. A WEG, por exemplo, é uma empresa estratégica brasileira, é uma verdadeira campeã nacional, né, muito estruturada, etc. Mas é impressionante o quanto que aquela elite ela é retrógrada, né? Veja, eu estou falando de uma empresa que é uma empresa com valor agregado relevante. E tem várias outras ali em Santa Catarina, mas eles sempre são retrógrados, né? Isso gera... O Brasil carece... Eu odeio esses discursos, mas não tem como a gente fugir. O Brasil carece de uma burguesia minimamente esclarecida sobre o seu próprio interesse, né? O ódio ao povo é tão grande que isso deixa a visão turva. Eles acabam agindo contra o próprio interesse. Só fazer uma correção aqui, o Vitor Sarno, o nosso atento Vitor Sarno, acabou de me lembrou que, na verdade, não é o Abril Despedaçado, é o Terra Estrangeira, que também é do Walter Salles. Que são 2 filmes que eu vi faz tanto tempo e eu confundi aqui. É o Terra Estrangeira, vale super a pena ver. É um filme que retrata aquele momento do Plano Collor. Quem puder assistir, assista. Aliás, a gente viu O Agente Secreto esse final de semana, eu e Dri. Belo filme. Um belo filme. Mas, assim, minha sensação é de que não tem chance para o Oscar. Não vejo como um filme típico para o Oscar. Assim, acho muito difícil. O Ainda Estou Aqui era muito mais embalado para isso do que o Agente Secreto. Mesmo a interpretação, que pode ser o melhor ator, acho difícil. Olhando aqui. Mas é um ótimo filme. É um ótimo filme, não estou dizendo perspectiva do Oscar, né?
Ainda voltando para Argentina, a gente já muda essa página, mas quando eu estive, gente, né, em Buenos Aires em 2019, a gente viu muita gente na rua, famílias inteiras, assim, muita gente na rua. Ainda está assim? Muita gente na rua? Diminuiu muito, mas é por uma questão de eliminação das pessoas da rua, né? De fato, está acontecendo o que está acontecendo aqui em São Paulo, né? com o Ricardo Nunes, né? O que ocorre é que, assim, quando você tira as pessoas da rua, você tira a crise social da visão das pessoas. E aí todo mundo entende que está numa situação melhor do que estava no passado recente. Então, para mim, Buenos Aires está embalada. Ela está sendo tratada como... E é um fato, viu, Dri? A única possibilidade de acesso econômico. Que eu vi coisas interessantes. Muitos jovens, e numa relação de trabalho até comparativamente, aparentemente, melhor do que a brasileira, muitos jovens em aplicativos, mas tem vários centros, tanto da RAP como da Pedidos já, enfim, uma empresa argentina, que estão distribuídos na cidade, então os jovens ficam ali naqueles pontos. E vi também uma situação que para mim é curiosa, que assim, eu como um apaixonado por futebol, fui comprar uma camisa da Argentina para o meu filho. Não tem camisa original. Impossível o preço da camisa original. O preço da camisa original é muito mais caro. Chega a ser quase o valor de um salário mínimo argentino real hoje. Seria 600 mil pesos. Então, uma camisa original, ela é um preço impagável para os argentinos. Também eu não compraria original, porque eu não vou comprar uma camisa original da Argentina, né? Eu respeito o futebol argentino, mas eu tenho limites. Então, eu comprei uma camisa, inclusive, do Maradona, porque, de fato, eu sou apaixonado pelo Maradona, em que pese o fato de que o Pelé é maior do que ele, mas essas coisas eu não abro mão. Aí eu comprei uma camisa bem de cabelo mesmo, assim, e vai ficar feliz do mesmo jeito. Até porque nessa idade estraga tudo, viu, Dri? Uma besteira. A gente também. E o Luca adora camisa de futebol, mas tem que ser. Né? Vai crescer, vai perder. Né? É bobagem. Eu também acho. Ainda mais na idade que eles estão. Sinceramente, se é para você que quer comprar uma camisa para guardar e você já é barrigudinho, vai ser barrigudinho o resto da vida, segue o jogo, né? Não vai crescer mais, tal. Agora, uma molecada, velho, dura um ano a camisa. O Luca tem ele tem um guarda-roupa só de camisa de times de futebol, né? Aliás, eu fiquei de conseguir uma do Maricá para ele, que ele é o segundo time do Luca. O meu segundo time agora é o Maricá Futebol Clube. Eu preciso ter segundo time, cara. Não ficar difícil. Não vamos falar de futebol, não vamos falar. Tem uma pergunta aqui, Drida, Luciana. Tem várias aqui, tem também vários outros temas para falar com o Daniel. O Marcelo está dizendo que em Interlagos, ontem, um hot dog custava R$45 por causa dessa polêmica dos preços da COP. A Ana Gondim diz, mais do que a propaganda do país, que é importante, o que o Brasil propôs para as questões climáticas foi de extrema importância para o mundo, com certeza. A Graça Matos está dizendo que aqui em casa, quem cozinha é meu esposo, ele adora inventar, já tá vendo? Não tem essa, né, papéis definidos. E a Luciana Mega diz, Daniel, você não acha que a comunicação do Lula sobre a segurança pública, a meu ver, falha, pode nos prejudicar em 2026 frente à propaganda sanguinária da extrema-direita? Bom, aí é um problema estrutural que você trouxe, que é o fato de que a gente, não é o Lula só, né? Essa é uma questão, de fato, a gente tem dificuldade em lidar com o tema da segurança pública. A gente até tem que superar essa fala. Eu já estou cansado, desde que eu comecei a ter noção das questões políticas, eu estou falando já de muito tempo atrás, hein? Eu escuto que a esquerda não tem
política de segurança pública, não tem proposta para segurança pública. A gente teve ali na década de 90 uma capacidade de construir um discurso coerente da segurança pública como sendo uma área dos direitos humanos, inclusive. O problema é que, ao longo do tempo, a gente foi se perdendo e não conseguiu apresentar uma proposta. Veja, o caso do Cláudio Castro no Rio de Janeiro revela também um pouco do que é esse elemento Milei, por exemplo, que é uma pessoa que toma uma atitude completamente absurda, como foi a operação no Rio de Janeiro, em termos de segurança pública, aquilo de justiça, inclusive, aquilo não faz sentido algum, né? Mas a população apoia porque a situação de desamparo é tão grande que acaba achando que uma medida extremada é uma medida razoável. É a mesma coisa com a militarização de escolas. Eu estou falando sobre a lógica de pensamento, né? E esse nesse momento, esse é o calcanhar de Aquiles da esquerda e do Lula para a eleição de 2026. Mas considerando o todo e considerando o conjunto do país, isso é insuficiente para a direita e a extrema-direita conseguirem vencer as eleições. Vai gerar, por exemplo, eu acho, elementos suficientes para levar a eleição para o segundo turno. Eu tenho visto gente do Centrão dizer que a eleição vai ser resolvida no primeiro turno pelo Lula e tal, porque querem apoiar o Lula. Eu considero, se isso acontecer, uma surpresa. Nesse momento, eu considero improvável, por conta desses calcanhares de Aquiles que nós temos, que a gente precisa um dia resolver, e por conta do conservadorismo da população brasileira. Vejam, olha, a extrema-direita tem, muito provavelmente, uma posição fortificada no Rio Grande do Sul, que vai perder um pouco de densidade, mas ainda é majoritária, em Santa Catarina, no Paraná, em São Paulo, que vai perder um pouco de densidade, mas ainda vai ser amplamente majoritária, no Espírito Santo, muito provavelmente para o governo do estado no Rio de Janeiro, mas também perdendo densidade, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, e aí no norte, com chance de, nas grandes cidades, a gente conseguir ter um desempenho melhor do que em 2022. Então, o cenário é uma situação bem difícil mesmo, para vencer no primeiro turno, mas muito positiva em 2 turnos. Então, 2 turnos, eu acho que a gente está numa posição mais confortável. Só corrigir uma informação que eu dei com um equívoco, eu falei 600 mil pesos, na realidade, metade disso. O salário mínimo da Argentina é 322 mil pesos, que está em torno de R$ 1.200 na conversão de hoje. Está próximo do nosso, que também é baixo, né? Então, abaixo do nosso, mas está próximo do nosso. Daniel, tá todo mundo comentando aí o tema da redação do Enem, que era velhice e tal. O que é que você achou? Eu achei ótimo o tema. Inclusive, a gente tem uma semana muito adequada para discutir esse tema, porque vai votar o Plano Nacional de Educação e eles estão usando o argumento ilógico para defender uma redução de recursos para a área. Veja, se o Brasil vai envelhecer e está envelhecendo, e aí o argumento da Tabata Amaral e do Moses Rodrigues é que, como o Brasil está envelhecendo, é possível investir menos em educação, a lógica tem que ser inversa. Se o Brasil está envelhecendo, essa é a última geração, ou penúltima geração que nós temos, com uma grande quantidade de jovens. Depois, o Brasil se torna um país amplamente e majoritariamente adulto e idoso. O resultado disso é que essa geração vai ter que dar conta de toda a necessidade previdenciária. Então, Sinara, ou a gente resolve agora, para essa geração, a gente resolve agora a nossa situação educacional, ou o resultado, né, nesses próximos 10 anos, o resultado vai ser que o Brasil vai ser um país envelhecido e mal educado, ou seja, vai ser um país incapaz de dar conta do século XXI. Enquanto na China, só para vocês terem um parâmetro, a cada ano que passa, eles batem o recorde de cientistas por habitante, e é um negócio assustador, eles estão formando cientista para todas as áreas, assustador e positivo, assustador no sentido positivo. O Brasil, na realidade, está aumentando o número de doutores que são desempregados. Então, o efeito de demonstração do estudo, inclusive, é negativo, porque você estuda e não melhora as condições de vida. Se o Estado brasileiro não complementar um esforço financeiro para revalorizar a educação e, com isso, dinamizar o mercado de trabalho, o resultado é catastrófico. Daqui a pouco, esses estudantes que estão abandonando a escola
vão ter uma dificuldade enorme de ser contrariados, porque eles estão dizendo que estudar não vale a pena e a gente está indo por um caminho que vai parecer para as pessoas que estudar de fato não vale a pena. Então, tem que ter um trabalho muito forte de aumentar o investimento em educação e, ao mesmo tempo, dinamizar o mercado de trabalho. Foi o que a China fez, enfim, mas a China está, cada dia que passa, um exemplo mais distante de nós, né? Isso me preocupa muito. Ô, Daniel, foi aprovado na semana passada uma PEC que permite o professor acumular cargos públicos de outras naturezas, né? E até teve uma polêmica porque o Hugo Mota colocou uma foto do motel lá, professores, né? Uma coisa assim, sem noção. Mas o que eu queria te perguntar é que ontem a gente publicou um artigo do Heleno Araújo, do CNTE, ele questionando se isso realmente é bom para o professor ou se ele já vai ter que acumular ainda mais funções, se isso não vai prejudicar a qualidade, aumentar o adoecimento do professor, em vez de valorizar realmente a profissão docente. O que você achou dessa PEC? O problema da PEC é que eu nem vejo que está aí. O problema da PEC é que ela abre caminho para os dois lados. Se você pode acumular, o professor pode acumular, outro servidor público também pode acumular com a docência. Concorda comigo? Porque se vale para um, vale para outro. Na prática, você pode autorizar, por exemplo, o policial militar que se formar em curso de pedagogia à distância de dar aula. E aí isso é um caminho muito propício para militarização de escolas. Existe uma questão que a gente vai ter que enfrentar, Adri, porque o Supremo Tribunal Federal, que eu elogiei em relação ao golpe, mas eu sempre critico em relação às questões de financiamento de direitos sociais, e quase sempre eles erram também em termos educacionais. O Supremo Tribunal Federal está muito próximo de tomar uma decisão completamente contrária e arbitrária à consolidação das leis do trabalho, que é a autorização da pejotização. Isso vai e volta, tem horas que parece que eles vão ganhar, aqueles que defendem a pejotização, tem horas que parece que eles vão perder, mas o fato é que o caminho que está sendo trilhado é de desregulamentação da profissão docente, tanto para a educação básica como para a educação superior. E o que está sendo discutido na prática é a exclusividade, ou seja, a dedicação exclusiva. Se acabar a dedicação exclusiva, o resultado, muito provavelmente, vai ser uma desprofissionalização docente. E essa PEC está nesse caminho. Eu não sei se ela vai passar no Senado, tá? O Senado, de fato, tem servido como o prato virado para baixo, né? Ele tem sido mais ponderado, e nesse momento é positivo que seja ponderado, porque quando a gente está num momento de muita efervescência política no caminho correto, o Senado atrapalha. Mas quando está numa efervescência política no caminho errado, ou seja, contrário à justiça social, o Senado ajuda, não que ele resolva, mas ele ajuda a conter danos, né? Então, eu acho que essa PEC pode ser que no Senado ela não avance. Mas a minha preocupação, o Heleno tem razão, mas a minha preocupação ela também se dá na ordem inversa, que é permitir para qualquer profissional ter professor. E, sinceramente, o que eu tenho visto de cursos de licenciaturas em geral, mas especialmente a licenciatura em pedagogia à distância, fazerem uma formação terrível, em que o aluno ele só é estimulado durante a semana a ler uma página. Estou dizendo com essa gravidade, assim, durante a semana, esses cursos de pedagogia à distância cobram a leitura de uma página, do equivalente a uma página na semana, não é uma página por disciplina, que já seria um absurdo. Então, como que a pessoa vai poder ensinar, né, com esse grau de dedicação ao magistério e à leitura, né? Você não tem como ensinar aquilo que você não sabe, então é bem grave. É verdade. Tem aqui uma pergunta: qual é a sua opinião sobre o programa Pé de Meia, que tem o objetivo de segurar o aluno do ensino médio na escola? Eu acho, o Fernando Castro, que é meu colega, está fazendo, divide sala comigo lá na USP, ele está fazendo uma pesquisa de fôlego sobre o Pé de Meia. O Pé de Meia não é uma novidade, né? São vários projetos que já foram implementados, inclusive pelo Aécio Neves, em Minas Gerais, e que o resultado, ao longo do tempo, ele não é positivo. O que eu acho que o Pé de Meia traz como grande vantagem? Distribuir renda. Toda iniciativa de distribuição de renda eu considero positiva.
E a distribuição de renda com condicionalidade, a depender da condicionalidade, eu não acho negativa. Do pé de meia, eu acho que é uma condicionalidade correta. Ou seja, o aluno tem que permanecer no ensino médio, ele tem que concluir o ensino médio, tem que prestar o Enem. Acho que esse é um caminho correto. O problema é que isso não é política educacional, é política de desenvolvimento social, que tem essa condicionalidade. Eu não vejo diferença entre a condicionalidade do pé de meia e a condicionalidade do Bolsa Família, que exige que os pais matriculem os filhos na escola. Qual que é o ponto que eu vejo que é problemático? Não adianta você gerar essa condicionalidade se a escola continuar sendo pouco atrativa, se o ensino continuar sendo pouco atrativo. Porque aí o que acontece? Vira uma lógica, aí a condicionalidade começa a funcionar no sentido reverso do que eu considero positivo. E vira uma lógica não de conscientização da importância daquela condicionalidade, de que você tem que estar na escola, é importante para você. É só uma quase comercial. Eu vou para a escola, fico lá, mas não presto atenção na aula, eu só vou prestar o Enem porque eu sou obrigado, mas não me esforço para o exame. Meu filho prestou como treineiro o Enem, ele gosta ele gosta mais do Enem do que da FUVEST, mas ele estava dizendo que ele ficou assustado, que tinha muita gente na sala dele que não foi. Né? Ele ficou impressionado com isso, né? Gera um sentimento estranho. Ele ficou, né? Estranho, né? Assim, para ele, a gente sabe que historicamente tem uma evasão grande e tudo mais, mas quando ele vai lá e vê, ele fala, estranho, né? Enfim. Mas eu manteria o pé de meia com essa observação, Dri. Não adianta só o pé de meia, preciso fazer a parte mais importante, que é a parte da educação. Ô, Daniel, como é que você viu a indicação do Boulos, não, para ministro da Secretaria-Geral da República do Presidente, e qual que você acha que deve ser a postura do PSOL aí nas próximas eleições, já que você é filiado ao partido? Antes do Daniel responder, posso passar um vídeo que eu acabei não passando antes, que é do Boulos inaugurando ontem, ou sábado, agora nesse final de semana, um programa Governo na Rua, no Capão Redondo, na Zona Sul de São Paulo. Aí eu passo o trecho, aí já passo para o Daniel responder. A primeira coisa que ele pediu que eu fizesse quando me nomeou foi: Boulos, vá para todas as periferias desse país, ouvir o povo e conversar olho no olho com o nosso povo. Porque governo de verdade tem que fazer isso. Não pode ter medo do povo. Não pode aparecer só na época de eleição. Tem que estar conversando com o povo no dia a dia. Eu quero aqui cumprimentar essas companheiras e companheiros que, na verdade, não são pessoas. Representam lutas. Representam movimentos. Não ser um ministro que fique só lá sentado na cadeira no Palácio do Planalto. Ser um ministro que rode as periferias do Brasil inteiro. Que faça o que a gente fez aqui. Ouvir os trabalhadores. Ouvir os movimentos. Ouvir o nosso povo, mas não só ouvir. Não é só ouvir, não. É resolver. É apresentar solução. É trazer os programas do governo do Brasil para o nosso povo, em cada canto, em lugar que às vezes são tratados como invisíveis, e estimular a participação do povo nas políticas sociais. Conto com vocês nessa batalha e vamos que vamos. Viva o presidente Lula, viva o povo brasileiro. O governo está na rua. E aí, Daniel? Não, boa fala. A Secretaria-Geral da Presidência ele está tentando mudar a cara da Secretaria-Geral da Presidência, né? Porque ela é uma secretaria mais tímida na relação com a população em geral. Ela fica muito introjetada no Planalto como uma articulação e um diálogo com os movimentos sociais e sociedade civil. Dos ministérios palacianos é um ministério, inclusive, que sai menos, né? Menos do que a Casa Civil, obviamente, menos do que as relações institucionais, que vai fazer a relação com o parlamento. Veja,
eu acho que a pessoa também faz o cargo, né? E ele está tentando construir um novo caminho para essa secretaria. Eu acho que essa arrancada é uma arrancada boa. No filme, eu não pude ir porque eu estava na Argentina, né? Estava no retorno, né? E não estava previsto, quando foi comprada a passagem, etc., não estava previsto a atividade. Mas, no filme, o que me chama a atenção é que ele está tentando reconstruir aquilo que foi a candidatura de 2020, que é o melhor do Boulos. Isso é importante frisar. Né? O Boulos de 2024, eu acho que ele já está convencido disso. Ele tem tempo para poder corrigir rota, né? O Boulos de 2024 não estava numa boa trilha, né? Não funcionou, né? Não funcionou. Agora ele vai tentar construir uma estratégia, até apareceu aqui no chat, para os aplicativos. Ele vai tentar fazer da Secretaria-Geral da Presidência, de fato, um diálogo que seja menos institucional apenas com os movimentos. Ele vai fazer isso também, né? Vai ter essa relação institucional com movimentos e sociedade civil, movimentos sociais e sociedade civil. Mas ele vai tentar fazer uma ligação direta com a população em geral. Então, ele vai tentar rodar o país para se estabelecer como uma figura de relevância no campo da esquerda nacionalizada. Né? Então, acho que ele está no caminho correto. Ele tem bastante gente já, assim, no entorno ali, né? Por conta da estrutura da Secretaria-Geral. Você acha que ele pode ainda sair candidato ao Senado por São Paulo, Daniel? Eu acho que não. Eu acho difícil. Se sair, vai ser surpreendente. Ele está numa promessa com o Lula. É claro que o Lula pode mudar de ideia, e o Lula mudando de ideia mudar. Não tem porque eu apurei que ele ia ser indicado, tal, tá tudo certo, e que da última vez que eu apurei isso, porque eu fui o primeiro a dar isso lá atrás, e aí a coisa não se confirmou, mas da última, a reunião que ele teve com o Lula teria sido da seguinte forma: o Lula chamou ele e falou: tem aqui pesquisa mostrando que o melhor nome para o Senado de São Paulo é você. Se eu precisar de você para o Senado, você sai candidato? Ele falou: saio. Mesmo vindo para o Ministério? Presidente, meu destino está em suas mãos. Então, o Lula teria colocado essa questão para ele, porque eu acho que o Lula está se vendo muito sem candidatura, porque o Haddad sentou em cima e disse: não serei candidato. Bom, eu apurei com uma pessoa muito bem informada do PT de São Paulo, que ele acha que o Haddad ainda vai sentar com o Lula e dizer: presidente, eu posso sair candidato em São Paulo, mas a minha chance de perder é grande. O que vai acontecer comigo depois? Aí o Lula vai falar: não, você vem para o governo se eu ganhar. A Haddad falar: não, mas eu não quero mais ser não quero mais ser da economia, eu quero ser da Casa Civil. É óbvio que eu estou fazendo uma tradução assim, não é assim que as coisas desse jeito, né? Mas é quase assim também. Não é assim, mas é quase assim. É quase assim, né? E aí essa pessoa que é muito influente no PT São Paulo me disse o seguinte: aí acho que o Lula vai aceitar. E o Haddad sai ao governo. Aceitar que ele fique no governo? Ou não, na Casa Civil? Ele saia, porque o Lula quer que o Haddad saia candidato a governador em São Paulo, mesmo para perder. Porque o Lula acha que mesmo para perder, o Haddad vai conseguir ter os seus 40%, 45% dos votos. Pode tentar ir para um segundo turno, segura bem a candidatura do Lula aqui. E aí, para isso, poderia prometer a ele a secretaria, a Casa Civil, numa possível vitória. Rovai e Daniel, isso aí é outra coisa que eu falo das oportunidades, né? Porque se o Tarcísio sair para presidente, a esquerda, o campo progressista, não pode perder essa oportunidade de ter um governador em São Paulo, até mesmo o Alckmin, vocês não acham? Que o Alckmin não, eu acho difícil o Alckmin ganhar, mesmo no cenário do Tarcísio sair à presidência. É que, assim, o interior de São Paulo é muito blocado no antipetismo. É difícil você quebrar isso, o cenário. E as eleições para a prefeitura mostram que, na realidade, ou é direita, extrema-direita, ou é centrão.
que na prática é o direitão constrangido, né? O que acontece, a grande força da política paulista, e quem construiu isso foi o Alckmin, na verdade foi o Quercia, o Alckmin, isso é bem retratado até na bibliografia da ciência política paulista, né? O Alckmin, ele pega o esquema do Quercia e leva para o PSDB, e desenvolve ele de maneira muito mais estruturada. Só que o Kassab consegue colocar isso num outro patamar, senhor, por conta também da lógica das emendas, que também nos estados é muito forte. Então, hoje, o Kassab tem praticamente todos os prefeitos que são relevantes, incluindo o de São Paulo, Ricardo Nunes. Então sob a égide da articulação do Kassab. Então, o cenário para um candidato do nosso campo ganhar o governo é muito difícil. O Haddad, ele quebra um pouco isso. Eu acho até que no primeiro turno ele tem mais potencial de votos do que o Alckmin, porque ele tem uma figura, ele hoje é uma figura pública mais sólida do que o Alckmin para o eleitor. Ele é mais contemporâneo, ele está mais vinculado ao dia de hoje. Então, essa lógica do Lula faz sentido. Agora, a chance do Boulos para o Senado vencer uma eleição para o Senado, se o Tarcísio for candidato ao governo de São Paulo, é muito difícil. Agora, se o Tarcísio não for candidato ao governo de São Paulo, for para a presidência, para o Senado, eu acho que a gente pode disputar de maneira bastante sólida uma vaga. Por quê? Porque aí você quebra um pouco a força da chapa, né? E aí o governador não vai transferir tanto voto para o candidato ao Senado, para 2, né? Transfere para 1, candidato ao governo. Então, a chance do Boulos, para o Boulos ser senador, é o Tarcísio, a chance mais sólida, é claro que tudo pode mudar, né? É o Tarcísio ser candidato à presidência. Aí abre, de fato, um flanco. Agora, para o governo, eu acho muito difícil. Quem vai decidir essa eleição é o Kassab. O que pode mudar? Eu acho quase impossível isso, né? Mas nada é impossível. O PSD tentar dar uma rachada aí. O Kassab apostar em 2 cavalos. Apostar no cavalo Tarcísio e apostar no cavalo Lula. Que é o que ele sempre faz. Mas eu acho que no estado de São Paulo, o único cavalo que ele tem para apostar é o Tarcísio. Foi assim já com o Ricardo Nunes. Vocês lembram que muita gente ficou animada, que o Kassab estava dando espaço para o Boulos, organizando reunião com a Faria Lima. Eu até falei isso aqui na fórum, vocês buscarem lá atrás. Eu acho que isso não vai dar resultado, né? O Kassab, ele só faz o que a gente chama de hedge. Ele aposta no cavalo que ele quer e bota um pouquinho, uma migalhinha no outro para manter relação. Essa migalhinha que ele botou gerou um ânimo, mas não resulta em voto. Nem dinheiro para a campanha, nem voto. Olha só, uma última pergunta antes de liberar o Daniel. O Joaquim Silvino, ele diz: Daniel, como conviver com a dita esquerda radical? Lá nós somos chamados de gado. Viraram uma seita, a doença infantil do comunismo? Eu não acho justo com as crianças chamar de doença infantil do comunismo. Mas, sem dúvida, é uma imaturidade do comunismo. Até o Rovai perguntou e eu acabei não respondendo. Eu espero que o pessoal feche apoio ao Lula no primeiro e no segundo turno, porque eu não vejo nenhuma outra alternativa racional. O partido não precisa, nesse momento, de achar que uma candidatura à presidência vai dar ele sustentação, porque não vai. O partido tem que compreender o momento histórico, e esse momento histórico, ainda sob o risco do retorno da extrema-direita, etc., e sob a força também de uma candidatura do Lula, eu acho que é de apoio no primeiro e no segundo turno. Em relação a essa imaturidade de setores da esquerda, etc., ela é cada vez menos representativa da sociedade. Esse é um ponto importante. Eu posso estar totalmente errado, mas me parece que está se desgastando esse modelo, né? E ele sempre vai ter espaço na sociedade brasileira, sempre vai eleger parlamentares, mas ele não tem sustentação porque não tem projeto político de longo prazo.
Então, eu não chamaria nem de radicalismo, porque radical, na minha opinião, é uma palavra positiva, mas esse sectarismo de alguns setores da esquerda, ele tende a ir para o buraco, né? E eu acho que a gente tem coisas mais importantes para fazer. Tem um país injusto para corrigir, tem uma economia que tem que se tornar próspera. Se o Haddad for para a Casa Civil, inclusive, eu acho que ele vai estar cometendo um erro, porque tem muito mais poder o ministro da Fazenda do que o ministro da Casa Civil, poder real, prático, né? De projeto e tudo mais. Mas o Haddad é um gestor. Essa que é a questão. Ele gosta da gestão. Então, provavelmente, se ele de fato quiser a Casa Civil, que, na minha opinião, ele vai estar cometendo um erro, ele está tentando... O Haddad é um homem que ele tenta imitar histórias, né? Esse é o maior erro do Haddad. Ele tentou imitar o Fernando Henrique Cardoso na ideia de ser ministro da Fazenda para depois se tornar um candidato viável à presidência. A história não se repete nem como farsa, nem como tragédia. Ela pode ter coincidências, mas até ter uma certa coerência, mas não se repete exatamente igual. E agora me parece, pelo que eu tenho ouvido, que ele está tentando emular o que seria um papel da Dilma, porque todos os atores que estão no segundo escalão do governo, considerando que o Lula é o primeiro, os ministros, né, claro, são o primeiro escalão, mas abaixo do Lula, todos que estão abaixo do Lula, querem ser os candidatos em 2030 à presidência. Camilo Santana, Rui Costa, Fernando Haddad. Então, ele acha que, estando na posição do Rui Costa, ele teria vantagem. Me faz pensar que não é um bom caminho, né? Então, eu acho que se eu fosse ele, se fosse para voltar para o governo, eu voltaria para fazer. Muito bem, olha só, Daniel, antes de te liberar aí, já agradecendo a sua presença, muito bom tê-lo aqui, vou te fazer um convite para o Daniel para ir na festa da Fórum de 25 anos de jornalismo no dia 6 de dezembro, sábado, 19 horas, vai ser no Aljânia, né, na Bela Vista, o restaurante palestino. Depois eu te mando mais detalhes no seu WhatsApp, mas você já está convidado, você e a comunidade também está convidada aí para participar dessa festa, dia 6 de dezembro, sabadão, já marca aí na agenda. Já ganhei esse convite, inclusive, da Andréa Cassa. A Ana Silva também falou de me convidar e tal, mas a Andréa Cassa, que é do Rio de Janeiro, que acompanha a comunidade da Fórum, deu de presente para mim de Natal, aí já comprou, já está lá no 5. Nossa, já ia te mandar um convite VIP, pô. Então ela já comprou. E estarei com vocês lá. Vamos nos conhecer pessoalmente, hein, Daniel? Vamos. Eu também não conheço, só online. É verdade. Você conhece o Rogai, é verdade. É isso aí. Eu já conheço o Daniel há muito tempo. Inclusive, uma das vezes que a gente se encontrou foi em Maricá, onde eu fiz uma grande reportagem agora que está no YouTube, né, no primeiro festival da Utopia. Pelo menos eu me lembro dessa como a primeira vez. Eu não sei se eu... Não, acho que foi, mas acho que até antes a gente se encontrou, mas não conversou muito. Isso, mas você eu conheço. E sempre lembro que você é santista. Mas não vamos falar sobre isso. Mas não falar de futebol mais. Eu torço para o Maricá. Ou vai maricaense. Obrigada, Daniel. Valeu, gente. Tchau, Daniel. Valeu. Tchau. Beijão.